paz do Senhor para todos vocês. Vamos iniciar a exposição. Abra suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E aí eu também vou ler com os irmãos um outro texto que lança luz a esse texto. Como nós estaremos diante de apenas um versículo, então para abordar esse assunto com maior exatidão, eu preciso de um texto semelhante a esse. Então nós iremos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, e um texto paralelo a esse é Efésios, capítulo 5, versículo 25. Tá bom, irmãos? Vamos ler o nosso texto. 3 e 7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse é o nosso primeiro texto. Agora vamos para Efésios, capítulo 5 e o versículo 25, por favor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Os irmãos perceberam, os irmãos que estavam aqui no domingo passado, que por meio do sermão anterior, nós percebemos qual deveria ser o papel da esposa diante do seu esposo. Durante todo o contexto da carta do apóstolo Pedro, essa primeira carta, ele está escrevendo para os peregrinos, para os indivíduos que, tendo reconhecido Cristo como seu Senhor, agora percebem que sua pátria não é aqui. A pátria deles é um outro local. Eles não vivem conforme o sistema deste local. Eles vivem conforme a vontade do Deus desta pátria, do Senhor desta pátria. Dentro desse contexto maior, o apóstolo Pedro vai falar dos papéis, do dever do cidadão diante do governo, do dever desses peregrinos diante dos patrões, do dever da esposa para com o esposo. A mulher cristã, aquela que foi achada pelo Espírito Santo, aquela que seu coração foi transformada pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma mulher que entende que os padrões que agora ela abraça para si não são os padrões da cultura deste mundo, mas os padrões da cultura dos peregrinos. É essa a ideia que os irmãos têm que absolver. A mulher cristã submete-se ao seu esposo, porque é assim que deve ser, porque é assim que se comporta
as mulheres do reino, as mulheres que têm o Senhor Jesus como seu rei e como seu Senhor. O papel da mulher é um papel de submissão e eu aqui não vou discorrer sobre isso, já que no domingo passado nós falamos sobre este papel que é demonstrado através de um espírito dócil e de um espírito tranquilo. É assim que a mulher se comporta ou exerce o seu papel diante do homem, diante do seu marido. O sermão de hoje, meus irmãos, mostrará que a submissão da esposa não dá ao marido o direito de ser rude com ela, nem muito menos o direito de ser um déspota. Pelo contrário, essa submissão acaba por ser uma plataforma onde o marido vai passar a demonstrar seu serviço para com ela. Escute bem, o fato da mulher ter o dever de ser submissa ao homem não dá o direito do homem de ser um homem rude, um homem cruel, um déspota, alguém que não vive a vida do lar em prol desta mulher. Não é assim que o texto diz: já que ela é submissa a mim, eu faço com ela o que eu bem quiser. Não tem nada a ver com isso. E nós iremos perceber por esse texto qual deve ser o comportamento deste homem diante de sua esposa. É cristão? É crente em Jesus? Deve ser regido pelo comportamento, pelos padrões do reino, pelos padrões de Deus. Neste caso, meus irmãos, está bem claro qual é o papel do esposo diante de sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, ame cada um a sua. Vamos lá, irmão, me ajuda. Maridos, amem cada um a sua esposa ou a sua mulher. É interessante, meus irmãos, que se você for... É evidente que o dever de amar está sobre todos. Todos devem amar. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o dever do cristão. Mas preste atenção que todas as vezes que a Bíblia vai se referir ao relacionamento do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, a Bíblia não orienta, não ordena que a mulher ame o marido. Vocês já perceberam isso? Perceberam isso? No relacionamento da esposa para com o esposo, o dever desta mulher é honrar o seu marido, é submeter-se a ele, é tratar uma vida com um espírito dócil e tranquilo. Esse é o mandamento de Deus para as mulheres. Ao contrário, Deus não ordena os homens a serem submissos à sua esposa, mas ordena os homens a amar a sua esposa. Perceberam isso, irmãos? Quando se trata da mulher, o texto diz que a mulher deve se submeter. Não diz que a mulher deve amar. Quando se trata do homem, o texto não diz que o homem deve se submeter, mas diz que o homem deve amar. Esse é o dever do homem para com a sua mulher. Assim como a submissão era um imperativo de Deus para a mulher, e no domingo passado eu disse que não há opção. A mulher não tem a opção de se submeter ou não. É dever dela. É desta forma que ela deve se comportar, porque Deus fez ela para trabalhar desta forma. Ela deve se enquadrar dentro deste padrão, dentro desse sistema. E não fazer isso é pecar contra Deus. Não cumprir o seu papel é
transgredir o mandamento de Deus e trazer desconforto para a sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, como a submissão é um mandamento de Deus para a mulher, amar a sua esposa é um mandamento de Deus para o homem. Você não tem opção. Você tem o dever de amar a sua esposa. Mas, pastor, eu descobri uma coisa. O que foi mesmo que você descobriu? Descobri que eu não amo minha esposa. Tadinho de você. Desculpa, pastor, eu descobri uma coisa com a convivência. O que foi, irmão? Eu não amo minha esposa. Não confunda, meus irmãos, o amor que a Bíblia apresenta com o jeito de amar das telenovelas. O problema é que a gente está acostumado a dar significado ao verbo amar, a essa palavra amar, conforme é apresentado nas telenovelas. O que acontece nas telenovelas, né? Um sentimento arrebatador que toma conta do coração de uma pessoa. Então ela se arrupia, então ela sente um negócio, um esquentamento. E toda vez que vê, não confunda o amor que a Bíblia diz com esse tipo de coisa. Esse não é o amor bíblico. Por isso que você diz que não ama sua esposa, porque você não sente essas coisas. É claro que isso não é amor. Isso não é amor. Por isso que você não ama a sua esposa. É claro, irmãos. O amor que a Bíblia apresenta não tem nada a ver com sentimento. O amor que a Bíblia apresenta tem a ver com verbo, tem a ver com serviço. É por isso que eu disse que a submissão da esposa para com o marido não dá o direito ao marido de ser rude. Pelo contrário, é uma plataforma para esse marido trabalhar, servir. Ele vai servir a essa esposa através do amor. O amor é um verbo, e verbo implica numa ação, irmão. Amar significa agir. Amar significa fazer. Quer ver, irmãos? 1 Coríntios capítulo 13, por favor, vai dar a definição clara, que até o Renato Russo já cantou isso, né? O Renato Russo parece que descobriu aí o significado do amor, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Está falando da importância do amor. Todas essas coisas sem amor não são absolutamente nada. 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O que é o amor? Aí Paulo vai dizer o que é o amor. Deus vai dar significado ao que é amor. O que é o amor? O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor está disposto a tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar. E está disposto a tudo. Eu não ouvi. O amor está disposto a tudo suportar. O amor não tem nada a ver com esse negócio de coração, de quentura no nosso corpo, irmão. Isso aí é coisa de colocar na sua cabeça. Você assistiu tanta novela, tanto filme romântico, tanto filme de Hollywood, que está achando que o amor é essas coisas. Pastor, eu não sinto mais aquele negócio que eu sentia lá pela minha esposa, com a minha namorada, quando eu vi ela, que bateu um negócio no meu coração, bateu no coração dela, que agora a gente não sente mais essas coisas. Isso, ali não era amor. O amor é visto no relacionamento do marido com a mulher no dia a dia. É sem sentir nada.
É sem ter vontade de fazer, mas eu faço. Eu estou com vontade de matá-la, mas eu não mato. Ela não merece isso, mas eu faço. Porque o amor tudo suporta, tudo espera. O amor não se vangloria, não se orgulha. O amor não procura seus próprios interesses. É por isso, minha irmãzinha e meu irmãozinho, que você achou bom quando na pregação passada eu disse que você passa o dia trabalhando e aí quando você quer chegar em casa e aí você quer descansar. É legal isso? É, não é legal? É. Mas a mulher também precisa, mas quem ama não procura o seu próprio interesse, mas o interesse da outra. Deve ser isso. Ah, mas eu não quero isso não. Babau, casou? Babau. Deve ser isso. O esposo não tem a opção de fazer ou não aquilo que Deus ordenou com relação ao seu papel. Você não tem opção a isso. Você se uniu em laço matrimonial com a sua esposa, então você está debaixo deste mandamento. Enquanto sua esposa está debaixo do mandamento da submissão, você está debaixo do mandamento do amor. E o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor está disposto a sofrer, o amor está disposto a acreditar, o amor está disposto a lutar. Tudo isso é verbo, tudo isso é fazer, irmão. Quando eu amo, eu me disponibilizo, eu me disponho a fazer, a procurar o interesse do outro. Escute, vou repetir. Enquanto Deus ordena que sua esposa se submeta a você, manifestando um espírito dócil e tranquilo, Deus ordena que você ame a sua esposa. Não fazer isso é pecar contra o seu Deus. Todos nós somos crentes. Deduzimos que todos nós somos peregrinos nessa estrada. Estamos caminhando rumo à pátria celestial. Temos o nosso Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas. Logo, vivemos com base nesse sistema, com base nesse padrão. Ele nos ordenou isso. Não fazer isso é entristecer o seu coração, é pecar contra ele. Por isso, os homens que aqui estão, escute, em nome de Jesus. Se você recusa-se a amar a sua esposa, e repito, não confunda amor com sentimento que não tem nada a ver. Lembre-se que o coração da gente, numa pregação que eu preguei sobre o conflito, a origem dos conflitos dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, é porque a gente tem um coração pecaminoso. E os sentimentos nascem nesse coração pecaminoso. Então, se você esperar sentir para fazer, você nunca irá fazer. Porque seu coração não deseja isso. Você não tem que agir com base no sentimento. Você tem que agir com base no mandamento. Deus mandou eu tratar ela com carinho. Então eu assim vou fazer. Vamos ver, meus irmãos, como deve ser a manifestação deste amor na prática. Nós já sabemos aqui que o dever bem claro de Deus, o dever do homem para com sua esposa é amá-la. Deus ordena isso. Mas como é que esse amor é revelado através desses textos? Como é que a gente pode ver nesses textos a manifestação deste amor? Bom, lá em Efésios, capítulo 5, aí eu quero que você vá para lá, por favor. Efésios, capítulo 5, versículo 24, nos dá uma ideia disso, tá bom? Aliás, Efésios 5 e 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela,
Aí, como é que esse amor foi manifestado? Pela entrega dele para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que Paulo está comparando o relacionamento de Cristo com a igreja com o relacionamento do homem para com a esposa. Essa é a ideia. Cristo ama a igreja. Porque Cristo ama a igreja, ele se entregou por ela. Para quê? Para lavar ela, para santificá-la, para apresentá-la diante de Deus santa e inculpável. Cristo fez isso porque Cristo se interessava pela vida espiritual da sua igreja. Quando Cristo faz tudo isso, Cristo está interessado em que essa igreja manifeste a espiritualidade que ele deseja. Então, quando Paulo faz essa comparação e diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja, o que Paulo está dizendo é que este amor que eu devoto para com a minha esposa é manifestado quando eu cuido da vida espiritual da minha. Vamos lá, irmãos? Esse amor, eu já sei que é dever meu amar a minha esposa, mas como eu manifesto isso no meu relacionamento? Aí você vai para aquilo que Cristo fez. Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, interessada na vida espiritual dela. Então, como eu, diante de minha esposa, manifesto amor para com ela? Quando eu me preocupo com a espiritualidade dela. O marido, meus irmãos, é o responsável pela vida espiritual da sua esposa. O marido foi constituído por Deus como sacerdote de sua esposa. Neste caso, o marido demonstra seu amor para com sua esposa quando este move céus e terra para ver a espiritualidade de sua esposa sendo desenvolvida. O amor do marido dentro de sua casa, diante de sua esposa, é manifestado quando este está capaz, ou quando este está imbuído pela vontade feroz de fazer com que sua esposa se desenvolva espiritualmente, porque ele está preocupado com isso, com que ela seja santa, com que ela seja inculpável, com que ela não tenha mácula. Essa é a ideia. Assim como Cristo manifestou seu amor, purificando a sua igreja, assim o marido manifesta o seu amor, cuidando da vida espiritual de sua esposa. Ah, pastor, mas eu tenho um senhor. Oh, que coisa boa. Eu tenho um senhor. Não, eu não sou o marido da sua esposa. Você sabe quem é o marido de sua esposa? É fácil de responder, né? Quem é? Você. Você sabe quem é o sacerdote de sua esposa? Não sou eu, não. É você. O sacerdote da sua casa é o marido. Você, cabe a você, varão, refletir sobre a sua liderança espiritual junto à sua esposa. Ah, mas eu não sou cristão. O papel não significa que se você é cristão ou não cristão. É dever. Deus vai requerer. Escute. Deus nos pôs diante de nossas esposas para que estas pudessem se desenvolver espiritualmente através da nossa influência. Você, irmão, deveria saber disso. Você deveria ser o primeiro a chamar ela para quê? Para orar. Sabe quem deveria ser o primeiro a chamar ela para se acordar de madrugada? Você. Sabe quem deveria ser o primeiro a chamar para vir para o culto? Você. Sabe quem deveria ser o primeiro a chamar para ler a Bíblia? Você. Não ela. Você. Pesa sobre
sobre os seus ombros essa responsabilidade. Você é o líder espiritual de sua esposa. Deus colocou você como cabeça do seu lar, de sua esposa, para você cuidar espiritualmente desta mulher. Desta forma, você vai orar junto com ela. Você vai implementar cultos domésticos dentro da sua casa. Você vai ensinar a palavra de Deus a ela. Mas pastor, eu não sei. Aprenda. Seja homem. Seja homem. Mas eu não sei, pastor. Aprenda. Vai estudar, seu preguiçoso. Estude. Leia a Bíblia. Saiba o que é uma vida espiritual saudável. Compre literaturas que lhe ajudem a exercer a sua liderança dentro do seu lar. O fato é que é seu dever. Cumprir ou não cumprindo, é seu dever. É seu dever priorizar a pureza do lar. É seu dever isso, meus irmãos. Você tem o dever de redefinir os padrões de entretenimento do lar. O que deve assistir aqui nesse lar? O que está entrando dentro da minha casa? O que nós estamos assistindo? É seu dever. Não é dever dela. É seu dever. Enquanto é dever dela se submeter a você, é dever seu se preocupar com a vida espiritual da sua casa. Fazendo ou não fazendo, continua sendo seu dever. E no final das contas, você será chamado pelas bitacas. No final das contas, Deus vai requerer o cumprimento deste dever, porque Ele colocou nós como cabeça da nossa casa, como cabeça de nossas esposas. Esse é o relacionamento. As esposas se submetem, o marido ama. Como o marido manifesta o seu amor? Cuidando, trabalhando, exercendo um serviço espiritual para desenvolver a espiritualidade de sua esposa. Se você faz isso, Deus lhe abençoe. Continue fazendo. Desenvolva cada vez mais isso. Desenvolva a espiritualidade dentro da sua casa. Se você não faz isso, saiba que você está. Você está? Eu não ouvi, irmão. Se você não faz isso, sabe que você está? Pecando. Você está transgredindo. Você está transgredindo. Você está entristecendo a Deus. Você está pecando contra o seu Deus. Se você não toma a frente de manter uma vida de oração na sua casa, pecando. Se você não toma a frente de fazer culto doméstico dentro da sua casa, pecando. Se você não toma a frente de ensinar seus filhos e sua esposa a palavra de Deus, pecando. Se você não toma a frente de redefinir os padrões de entretenimento do seu lar, em dizer o que se deve assistir ou o que não deve assistir, você está pecando. Aí você vai lá, essa mulher não me submete a mim. Ora, tu não pratica o teu dever, seu caboclo. Caboclo, não é... Você não pratica seu dever. O que eu vejo, irmão, às vezes eu fico olhando assim pra cara de pau. Escute, às vezes eu fico impressionado. Na aula passada, na pregação passada, eu acho que tinha muitos maridos cutucando assim as esposas. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Apontando ele, né? Aí hoje tem mulher que fica só cutucando. Tá vendo? Aí, tá vendo? E aí nenhum dos dois faz nada. Como é que é isso? Nem ela se submete, nem ele ama. Cuidado com isso, irmãos. O amor do marido manifesta-se diante de sua esposa quando este a protege, quando este protege a integridade física de sua esposa. Veja o que diz 1 Pedro. Agora volte lá para o texto de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E qual deve ser o tratamento? Tratem-nas com honra. O que é tratar com honra, irmão? O que é? O que é tratar com honra?
Você não tem aquele objeto mais valioso, né? E normalmente você pega o objeto mais valioso e coloca debaixo da cama. Aquilo que é tão belo, você compra um vaso bonito, um vaso lindo. E aí você diz: oh, que vaso tremendo. Você coloca onde? Debaixo da cama? Não, você coloca onde? Num local mais visível. Porque aquilo ali vai trazer beleza para o lar, honra para casa. A ideia é essa. Veja o que o texto está dizendo: tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. A palavra aqui, parte, seria melhor interpretado ou melhor traduzido como vaso. A ideia é: tratem-nas como um vaso de honra. Desta forma, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que o marido deve tratar a esposa como um vaso caro, como um vaso belo e como um vaso frágil. Não tem nada a ver, fragilidade aqui não tem nada a ver com a incapacidade intelectual da mulher. Nada a ver isso, certo? Quem acha que é isso, está longe. A ideia é o marido, na manifestação de seu amor para com ela, trata com tanta honra. E essa honra é semelhante a um tratamento de um vaso caro, de um vaso belo. E um vaso belo e caro normalmente é frágil. Vocês sabiam disso, irmão? Aquela frase que diz assim: vaso ruim não se... Já ouviu essa frase, irmãos? Vaso ruim não se quebra fácil. Porque de fato, vaso ruim é rude, né? Não é bem trabalhado, não é bem formatado. É um vaso que é feito nas coxas. Aí ele cai e não se quebra. Mas um vaso valioso, trabalhado, é fino, é belo. E se ele cai, ele se quebra. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Na manifestação do amor do marido para com sua esposa, ele deve tratá-la na semelhança de um dono de um vaso que tem muita importância pelaquele objeto, de tanta importância que ele dá, que ele vai evitar de colocar esse vaso em lugares que supostamente ele pode cair. Por isso ele vai colocá-lo no melhor local da casa. Quando os vizinhos vier, ele coloca ali um vaso lá na casa e tudo mais, um vaso belo. Aí vai me visitar uma família aqui da igreja, lá na minha... Vou nem dizer quem é. Vai me visitar uma família aqui da igreja, cheia de filho, né? Aí o que eu faço? O que eu faço, irmão? Eu sei que os meninos não são flor que se cheira. Corta. Aí o que eu faço? Vai quebrar meu vaso. Não, um vaso tão precioso, um vaso tão valioso. O que eu faço com ele? Eu pego ele e eu troco de lugar, por causa da possibilidade de quebrar o meu vaso. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A ideia é exatamente essa. O vaso mais caro de uma casa é colocado em um lugar protegido, onde a possibilidade desse vaso ser quebrado é quase impossível. A grande razão da maioria das mulheres estarem com o coração dilacerado, quebrado, é porque os seus esposos, aqueles que deveriam cumprir o seu papel com amor e com carinho para com essa mulher, é porque eles não manifestam o seu amor, cuidando e protegendo da integridade física e emocional dessas mulheres. Por isso tem muitas mulheres com depressão. Por isso que tem muitas mulheres amargas, cheias de dores, chorando o dia inteiro, porque não tem ao lado um homem cumpridor de seu dever, um verdadeiro homem. Esse é o verdadeiro homem. Um verdadeiro homem que está disposto a exercer o seu papel, mesmo sabendo que ele não vai sentir muita coisa. É seu papel fazer.
e Ele vai fazer. É desta forma, meus irmãos, que nós, homens de Deus, devemos demonstrar o nosso amor para com as nossas esposas, tratando-as com dignidade e honra que elas merecem. Vou perguntar uma coisa para você. Quando alguém fala de sua esposa, o que você diz? Escute. Quando alguém fala de sua esposa, o que você diz? Deixa falar? Uma das primeiras coisas que eu fiz, meus irmãos, ver se está aqui, tá não, minha mãe não está aqui não, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, tem gente que diz assim, ó, morar perto de família não dá? Já viram esse ditado? Morar perto de família não dá certo. Por quê? Família se intromete muito. Eu casei, passei 3 anos morando de aluguel. Nosso objetivo, eu e de minha esposa, era morar 3 anos de aluguel. Ao término dos 3 anos, nós compramos a nossa casa ou saímos do aluguel. Ao final dos 3 anos, tirei meu FGTS, ela tirou o FGTS dela, nós fizemos um montante e resolvemos partir para a compra da nossa casa. Tinha um dinheiro X. E então apareceu a possibilidade de se fazer uma casa em cima da casa da minha mãe. Minha família é minha família. A família da minha mãe é a família da minha esposa? Não, não é. Minha família é minha família. Então eu tenho um jeito de tratar eles. Eles têm um jeito de me tratar. Só que a minha esposa é uma intrusa naquele local. A possibilidade deles acharem que a minha esposa é eu é muita. Por isso eles vão querer tratá-la do jeito que me... É aí que a porca torce o rabo, irmão. Porque ela é outra. Ela é outra. A primeira coisa que eu fiz foi deixar bem claro que não deveria haver nenhuma intromissão deles com relação à minha casa, ao meu lar. E todas as vezes que surgia alguma coisa, eu dizia, pare aí. Minha esposa, e não fale dela. Fale de mim, mas não fale dela. Por que que a sunamita, quando estava cantando, dizia para Salomão colocar os braços sobre os ombros dela? O que que ela dizia com isso? Para me proteger. Essa é a ideia, meus irmãos. Quando Deus nos une a uma mulher, Deus nos une para manifestar o nosso amor para com ela. E esse amor não tem nada a ver com sentimento. Esse amor tem a ver com a minha preocupação de ver desenvolvida nessa mulher cada vez mais a espiritualidade dela. Por isso que eu vou me preocupar com a vida espiritual dessa mulher, trazendo oração, leitura da Bíblia, igreja para ela, porque essa é a minha responsabilidade. É meu serviço fazer isso. Eu manifesto o meu amor para com ela quando eu cuido e protejo a integridade física, emocional desta mulher. Minha esposa pode se dizer, o mundo se acaba. Eu acho que ela pode dizer, né, irmão? O mundo se acaba, mas eu confio no meu marido. Vou para debaixo da ponte com ele, porque ele sabe o que faz. Ele não vai querer o meu mal. Meu marido jamais vai querer o meu mal. Por quê? Porque ele me ama. E quem me ama e quem ama não procura os seus próprios interesses. Pelo amor de Deus, irmãos, aprenda isso. É seu dever isso. Ele procura conhecê-la profundamente. A manifestação do amor do marido para com a mulher é quando este se preocupa com a vida espiritual dela, é quando este protege a integridade física e emocional desta mulher, e também quando este procura conhecê-la de forma profunda. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos. Minha mãe está ali, ó. Ali, minha mãe, bem ali. Me pegou na esquina, irmãos. Jesus, e agora? Contei mentira não, irmãos. Versículo 7, vamos lá. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam
sábios no convívio com suas mulheres. A palavra sábios aqui neste versículo seria melhor traduzida desta forma: vivei a vida comum do lar com discernimento. Em algumas traduções tem assim: vivei a vida comum do lar com discernimento. A ideia, irmão, é que desta forma a Bíblia coloca a responsabilidade do entendimento sobre o marido. Ou seja, o esposo é o encarregado de tomar a iniciativa de extrair de sua esposa as informações necessárias para desenvolver e manter a intimidade de uma só carne. Essa é a ideia. Maridos, desenvolva, vivam a vida comum do lar com sabedoria, com discernimento. Saiba extrair de dentro do coração desta mulher as informações necessárias para que o relacionamento de vocês se torne cada vez mais Essa é a ideia, irmãos. É essa a ideia. Por que você acha que a mulher gosta de falar? Porque ela tem muita coisa lá dentro do baú. Ela tem muita coisa lá dentro do baú, dentro do coração. E um marido sábio, um marido inteligente, é aquele que vai aprender a fazer as perguntas certas, na hora certa, para extrair de dentro do coração desta mulher os seus temores, suas dúvidas, suas ansiedades. Ele, de forma sábia, com discernimento, aprendendo qual o momento exato, porque também tem que ter discernimento disso, irmão. A mulher é um instrumento de estudo para a vida toda. Viu? Escute, a mulher é um instrumento de estudo para a vida toda. E isso por um bocado de razão, irmão. Mas eu poderia dizer isso por causa da prerrogativa de mudança. Nós somos seres mutáveis. Nós mudamos. Os nossos gostos mudam. Eles variam com o tempo. Hoje a gente gosta de chocolate, mas de repente, em um dado momento, acontece da gente não gostar mais de chocolate. Por isso que eu tenho que saber as mudanças que vai ocorrendo com a minha esposa, e com discernimento eu vou extraindo os reais motivos, as motivações. Eu vou extraindo as ansiedades que vai ter dentro do coração dela, e ao extrair de forma sábia e inteligente, eu vou dar a palavra certa na hora certa para acalmar o seu coração. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ao extrair a ansiedade de seu coração, ao extrair os seus temores, eu, como um líder, como um homem espiritual, como um homem de Deus, vou lançar a ela aquilo que ela precisa para acabar com a ansiedade, para acabar com as tristezas. Isso é de viver de uma forma sábia, irmãos. Não é apenas os dois entrarem dentro de uma casa. O que acontece é isso: os dois entram dentro de uma casa e acham que não, vamos empurrando com a barriga. Não é assim. Vida comum do lar não é assim. A vida a dois não é assim. O amor não é manifestado de qualquer forma, de qualquer jeito. A manifestação do amor é vista através de uma profunda preocupação no desenvolvimento espiritual de sua esposa. O amor é manifestado através do conhecimento profundo do coração desta mulher. Nós vamos desenvolvendo um conhecimento tão grande, que ao passar do ano, a gente vai conhecendo a nossa parceira, a nossa companheira só pelo... Vocês sabiam disso ou não? A gente casa. E para que a gente entenda o que o outro quer, o outro tem que falar. Mas o tempo vai passando e a gente vai aprendendo a desenvolver uma intimidade tão grande que a gente passa a ser um. E então, através do olhar do outro, a gente já sabe o que o outro está querendo. Essa mulher está querendo que eu vá comprar pão. Ela olha, está querendo que eu lave a louça. A mulher olha, está querendo que eu enxugue os pratos.
Aí você vai lá e... Eu não, é dela, ela tem que fazer. É assim? Não é assim. O amor não procura os seus próprios interesses. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Se você aprender isso hoje, está o suficiente. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor procura servir o outro. Deus não mandou sua esposa amar você. Deus mandou você amar a sua esposa. Na próxima vez que você exigir submissão de sua esposa, pense nisso. Pense nisso. Por que esse homem faz isso, irmão? Ele faz isso por duas razões. Ele cumpre o seu papel de se preocupar com a espiritualidade de sua esposa, de proteger a integridade física de sua esposa, de conhecê-la de forma aprofundada, por duas razões que os dois textos vão nos mostrar. Um dos textos está em Efésios e o outro está em 1 Pedro. Vamos ler o primeiro em Efésios, por favor. Efésios capítulo 5. Por que nós cumprimos o nosso papel? Veja o que o texto diz em Efésios 5 e 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Qual é a ideia? Eu falei lá no começo que Paulo, para dar uma base do amor do marido para com a mulher, coloca a verdade do amor de Cristo para com a igreja. A ideia aqui, meus irmãos, é que desde a eternidade, Deus Pai resolveu presentear seu filho com uma noiva. Essa noiva tem nome. Essa noiva é a igreja. A igreja, ela é constituída de povos de toda língua e nação. É composta por toda essa massa de gente que reconhece Cristo como Senhor e seu Salvador. Isso é a igreja. Desde toda a eternidade, Deus Pai planejou, arquitetou e colocou em ação presentear seu filho com uma noiva, que é a igreja. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, irmãos. Esse relacionamento da igreja para com Cristo é um relacionamento perfeito. Esse relacionamento de Cristo para com a igreja é um relacionamento de amor que Cristo devota para com a igreja. Esse relacionamento da igreja para com Cristo é um relacionamento de submissão que a igreja tem para com Cristo. Assim como a igreja se submete a Cristo, assim também as esposas se submetem ao seu esposo. Assim como a Cristo amou a igreja, assim também o marido ame a sua esposa. A ideia, meus irmãos, é que o relacionamento de um homem para com a sua mulher neste mundo é o que mais se aproxima do relacionamento de Cristo com a sua... Escute o barulho do trem, por favor. Deus, desde toda a eternidade, planejou, arquitetou, colocou em ação, presentear seu filho com uma noiva chamada igreja, um relacionamento que será cantado por toda a eternidade. Lá em Apocalipse, o que os anjos vão dizer: bendito é o Senhor, porque compraste para si povos de toda tribo, língua e nação. Lá em Apocalipse, esse relacionamento de Cristo para com a igreja será cantado em verso e prosa. É um relacionamento lindo, é um relacionamento extraordinário. O que acontece, irmãos? Deus, para prefigurar esse relacionamento, Deus nos dá aqui na terra, escute, Deus nos dá aqui na terra uma imagem, algo que lembra, algo que aponta, algo que faz os nossos corações ferver de alegria
quando a gente pensa nesse relacionamento de Cristo para com a igreja, o amor que Cristo devota para com a igreja. E o que é? O casamento. O relacionamento do homem para com a mulher. Escute, irmãos, escute isso aqui. O casamento, a união de um homem para com a mulher, é uma imagem, mesmo que uma imagem tosca, mesmo que uma faísca, que de fato é, né? Mas ainda assim é uma imagem do relacionamento de Cristo para com a igreja. É como se houvesse essa coisa no ideal, como Platão dizia, como se houvesse essa coisa que a gente não dá para alcançar, o que é o relacionamento de Cristo para com a igreja. Então Deus, para nos dar alguma coisa, Ele dá o casamento, o relacionamento de Cristo para com a igreja. Se isso é verdade, o que nos parece que é, meus irmãos, o casamento é uma imagem vívida do relacionamento de Cristo para com a igreja. Se isso é verdade, Deus armou o palco e resolveu tomar homens como testemunha do relacionamento de seu Filho para com a sua igreja. Escute, por favor, olha o que eu estou dizendo. Deus armou o palco e resolveu tomar homens para dizer: sejam minhas testemunhas de como o meu Filho ama o meu presente, ama a sua igreja. Sejam minhas testemunhas, exerçam esse papel, pois quando vocês exercerem esse papel, de quebra o que vocês estarão fazendo é mostrando o relacionamento do meu Filho para com o meu presente, para com a minha igreja. Irmão, isso aqui é demais. Essa informação aqui é demais. Nós, meros homens, somos tomados por Deus para ser semelhante a seu Filho. Quando nós exercemos os nossos papéis de amar a nossa esposa, nós estamos dizendo: é assim que Cristo ama a igreja. Quando nós não fazemos isso, o que é que nós estamos deturpando, irmãos? Escute, por que Deus odeia a não prática do nosso dever? Por que Deus abomina quando nós colocamos de lado o nosso dever? Porque o que nós estamos fazendo é colocando o presente de Deus na lama. Porque o que nós estamos fazendo é dizendo que o testemunho de Deus não é verdadeiro. Quando tratamos a nossa esposa não com honra, quando não amamos ela, quando não damos o que deveria dar a ela, o que nós estamos fazendo é dizendo: tá vendo? É assim que Cristo ama a igreja. Ele espanca a igreja, ele irrita a igreja, ele não faz nada pela igreja. É assim, o amor dele é egoísta. E isso é colocar em xeque o presente de Deus, irmãos. Isto é sério. Nós, homens, ao invés de ficarmos inventando desculpa para o não cumprimento de nosso dever, nós deveríamos nos orgulhar de tão grande privilégio que nos foi dado. Deus não deu esse presente aos anjos. Os anjos não podem ser imagem de seu Filho diante do relacionamento dele com a igreja. Mas nós homens, sim. Nós homens, no dever de amar a nossa esposa, somos expostos diante de todo esse universo. Os anjos, as potestades, os principados, todos estão no palco, todos estão na arquibancada, nas cadeiras, e nós estamos no palco, sendo vistos por ele, de como Cristo ama a sua igreja. Você ama a sua esposa? Você devota a ela o que deveria devotar? Você procura conhecê-la profundamente, assim como Cristo conhece a sua igreja? Você protege a integridade física de sua esposa? Você simplesmente cuida da vida espiritual dela, procurando desenvolver a espiritualidade dela cada vez mais? Isso significa que você está sendo um ótimo marido, um ótimo exemplo. Continue firme. Continue firme. Agora, se você não é isso, escute o que está acontecendo.
você está deturpando a imagem do Filho de Deus. Você está jogando lama na cruz. Você está vituperando algo que Deus disse que é tão belo, que é o relacionamento de um homem para com a mulher. E eu termino dizendo, nós fazemos isso, porque quando fazemos isso, Deus insiste em ouvir as nossas orações. Olhe, capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 7, versículo 7. Do mesmo modo vocês, encerra aqui, irmãos. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que se o homem falhar, se nós falharmos em amar, em honrar, em respeitar as nossas esposas, esse tipo de comportamento inevitavelmente vai interromper as nossas orações. Você sabe por quê? Porque alguma coisa vai se colocar entre Deus e nós. E sabe o que vai ser? Os suspiros, o choro, as lágrimas de nossas esposas. Deus está vendo. Deus está vendo. Quando não cumprimos o nosso... E é interessante que o filho disse, o pai sempre me ouve. E o pai sempre atende às minhas orações. Deus disse, no relacionamento que vocês homens têm com suas esposas, é uma imagem do meu filho para com a sua igreja. Eu escuto as orações do meu filho. Quando ele ora, eu respondo. Mas quando você não exerce seu dever, quando você não se preocupa com tudo isso, quando você não ama sua esposa como deveria amar, Deus faz questão de não ouvir a sua oração. Aquilo que tem de tão importante para o cristão, que é a oração. Aquilo que é tão essencial para nós, que é a oração. A oração, meu irmão, é a essência da nossa vida. É como nós nos comunicamos com Deus. Mas, quando nosso dever é falho para com nossas esposas, quando não a amamos, quando não a respeitamos, quando não a honramos, quando não a amamos, o que acontece é que Deus jamais ouvirá os nossos clamores. E aí é interessante que só o que a gente escuta é: Deus não está ouvindo a minha oração, estou orando e Deus não está me ouvindo. Simples, é simples. Há algo entre você e Deus. E o que é? Os suspiros de sua esposa, meu filho. As lágrimas de sua esposa. Tem algo entre você e Deus. Tem uma barreira entre você e Deus. E o que é? O choro de sua esposa. E tem uma coisa que, se Deus gosta de ficar do lado, é daquele que está aflito. Deus sempre fica do lado daquele que está abatido. Deus sempre fica do lado daquele que é oprimido. Você sabia disso, né? De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre escolhe ficar do lado daquele que está humilhado, daquele que está prostrado. Deus sempre fica do lado dessas pessoas. Então, se você é o carrasco, se você é quem humilha, se você é quem trata mal, se você não exerce seu papel como deveria exercer, Deus fica do lado de sua esposa e fica contra? Irmão, imagina isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Agora me diga uma coisa: se Deus é contra nós, aí o bicho pega. Se Deus é contra nós, aí o bicho pega. Meus irmãos, escute em nome de Jesus. Nossas orações não serão ouvidas por Deus por causa de méritos. Não é por causa dos nossos méritos. Se nós tratarmos nossas esposas como devemos tratar, Deus nos ouvirá por causa disso. Não é essa a questão.
A questão é, Deus nos ouvirá, porque estamos semelhante a seu filho. Estamos exercendo um papel que o seu filho exerce. Logo, quando Deus olha para nós, ele vê o seu filho. Deus jamais rejeita a oração de seu filho. Por isso ele ouvirá as nossas orações. Captou? Entendeu? Não é mérito. Não é mérito. É porque você se tornou semelhante ao Filho de Deus. As mulheres submetam aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo. Exerçam seu papel com docilidade, com mansidão, com tranquilidade, com espírito dócil. Seja uma verdadeira mulher de Deus dentro da sua casa. Independente do seu marido exercer o papel dele ou não, exerça o seu, porque o seu é seu e não é de seu marido. Esposo, independente de sua esposa exercer o papel de submissão a você, exerça o seu papel, faça o seu dever, porque o seu é o seu, e o dela é o... Irmãos, o dela é o do dela. Escute, se o homem fizer o que tem que ser feito, e a mulher fizer o que tem que ser feito, você imagine o Éden que vocês terão dentro do lar. Um homem que ama, que não procura seus próprios interesses. Uma mulher que se submete à autoridade de seu esposo e exerce tudo isso com docilidade e espírito de tranquilidade. Quando une essas duas coisas, irmãos, aí os anjos dizem amém. Esse é o relacionamento semelhante ao relacionamento de Cristo para com a igreja.